Aí tem a próxima pergunta que entra a respeito se é muito comum existir erros praticados pelo INSS no valor do benefício ou no cadastro de informações sociais, e isso pode levar a um prejuízo muito grande para o segurado? Muito grande. O INSS é um dos maiores réus hoje, atualmente no Brasil. A gente sabe disso porque a gente atua no dia a dia. Então, muito erro, né, Carol? Muito erro de cálculo. Muito de cálculo do código de contribuição também, que não é aplicado corretamente. Às vezes a gente encontra... E não sou especialista em Brasil, tá? Então, mas pela experiência de tantos anos trabalhando, às vezes você pega relatório de créditos que fala do INSS também, aí a pessoa fala, eu nunca trabalhei nessa empresa, ou eu saí dessa empresa 10 anos atrás, ainda está constando contribuição. Sim. Do mesmo jeito que tem pro lado positivo, só que eu não sei se no final, na hora de se aposentar, o INSS não vai olhar, tem aqueles que o crédito que está lá no do outro pertence a outra pessoa e não está computado. Eu peguei um caso da semana que a mulher falou, não trabalho nessa empresa há 6 anos, e estava lá a contribuição nos últimos 6 anos. Muito erro. Para ela é bom, porque ela não trabalhava mais, alguém continuou contribuindo. Mas lá na frente o INSS vai fazer exigência. Vai realmente querer todo o cômputo de tempo através de provas documentais. Então, o que a gente vê também é muita empresa que acabou não recolhendo para o empregado. E isso é um crime de apropriação indébita. Descontou, mas não repassou aos cofres públicos. Que acontece muito aqui também. E a gente pega através do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, a gente vê muita inconsistência, muita divergência, que a gente tem que realmente resolver. Agora é o momento, né, Carol? E não deixar para quando a pessoa for se aposentar e já é tarde demais. Deixa eu até pegar esse gancho do momento aqui, que é a importância do planejamento previdenciário também. Eu queria só falar uma coisa antes, que nós estamos falando tanto de Brasil e Estados Unidos, pode aproveitar, não pode, mas eu acho que nem eu nem você não explicamos o que é o aproveitar, que eu acho que foi o que você perguntou. Isso. Então, antes de 2018, do acordo bilateral ser assinado, a pessoa que trabalhava nos Estados Unidos só podia contar com os pontos, que a gente chama aqui de pontos do Social Security, para se aposentar. Não tinha a mínima possibilidade de agregar ou combinar pontos que viessem de outros países. Então, o que mudou? A partir de 2018, então, se eu tenho um cliente que mudou para cá, tem 6 anos, mas ele já tem idade para se aposentar, ele precisa de mais 10 pontos. 10 pontos dariam mais ou menos aí 2 anos e meio de contribuição. O que a gente faz? Nós buscamos os pontos do INSS do Brasil e qualificamos esse cliente que já tem idade para se aposentar aqui. Então, é isso que é o qualificar, que ela estava respondendo dos funcionários que são estatutórios. Então, para qualificar, também tem que passar por uma análise nossa para entender. Se eu tenho um cliente que já tem 40 pontos, eu não posso trazer os pontos do Brasil, porque ele já qualifica para se aposentar nos Estados Unidos. Então, aí é melhor ele ficar, que na maioria das vezes, como os nossos clientes que a gente está tratando agora já tem uma idade de aposentadoria, fica com a dos Estados Unidos aqui, fica com a do Brasil lá. Sim. Isso também faz parte de um planejamento. Ou esquece a do Brasil, porque senão você vai ter que contribuir mais 20 anos para as pessoas mais jovens. E vamos contribuir somente com os Estados Unidos. E trazer o pouco que você tem de lá para agregar. Agora, se a pessoa já tiver pontos suficientes, não podemos juntar os créditos de ambos os países. Tem um comentário aqui rapidinho antes de eu voltar para minhas perguntas da Sônia Esperança. Ela fala, me aposentei proporcionalmente no Brasil. Quando voltei para os Estados Unidos, pedi minha aposentadoria do Social Security. E passei a receber menos porque sou aposentada no Brasil. Fiquei prejudicada por quê? Todos os meus clientes que já são aposentados no Brasil e se aposentaram aqui agora, Carol, você não me avisou que se eu falasse para o Social Security que eu já era aposentado no Brasil, eles iam reduzir. Mas isso está nas instruções. Então, existe uma redução no valor da aposentadoria americana se você já tem aposentadoria em outro país. Porque eles entendem como não sendo justo você já estar recebendo de um país, eles lhe pagarem integral. Então, tem uma redução no valor toda vez que a pessoa já é aposentada em outro país. Agora eu vou fazer uma pergunta que ninguém gostaria que eu fizesse, mas eu vou perguntar. Eu sou obrigado a... tem uma pergunta que fala, você recebe aposentadoria em outro país? Sim ou não? Ou não existe isso, essa pergunta? Existe a pergunta. Existe a pergunta e no próprio questionário tem a pergunta, como provavelmente ela deve ter respondido. E muita gente, como já sabe, coloca que não é aposentado em outro país.
Só que a cada vez mais nós temos percebido que os sistemas estão se atualizando e cruzando. Porque hoje, para que a gente traga a contribuição do Brasil para cá, a Rita tem que pegar um extrato do INSS, tem que fazer todo um processo no Brasil para eu trazer para cá. Elas não se falam, Social Security e INSS. Então, até que ponto eles não se falam, e quando o Social Security descobrir que a pessoa falou não e na verdade é sim, isso aí já vai ser categorizado como uma fraude, né? Então, eu não recomendo para ninguém, óbvio, que coloque que não recebe, desde que esteja recebendo, porque a gente não sabe em qual momento eles vão encontrar isso e qual vai ser a penalidade. Se vão cortar dos dois, se vão reduzir o daqui, porque de alguma forma a pessoa vai ser penalizada por não ter informado. E também a redução, no caso a Sônia não falou quanto, mas não deve ser nada muito significativo, né? Eu tenho percebido que é uma média de uns 450, 500 dólares. Para aqueles que têm uma aposentadoria com um valor que já é baixo, porque o Social Security, principalmente para os imigrantes que não têm 35 anos de contribuição, o valor é sempre muito baixo. Então essa diferença leva o valor para quase nada. Que isso é uma outra coisa que é muito importante no planejamento, porque o imigrante acha, contribuir 10 anos, tenho 62 anos, vou me aposentar nos Estados Unidos. Vai, com 600 dólares, 500 dólares. Pouquinho. Porque ele não tem 30 anos. E o cálculo, né, Rita, para o Social Security, eu pego todos os últimos 35 anos, pego os anos que ele teve maior renda, eles ajudam, e divido por 35. Então, se o cara só tem 10 anos de contribuição, o valor dele vai lá para baixo. Entendi. E eu poderia, por exemplo, pensando com a cabeça de vocês brasileiros, e eu poderia, por exemplo, ver... Eu posso falar, eu não quero aposentadoria no Brasil? Eu posso falar, não quero, cancela minha aposentadoria do Brasil para poder receber mais aqui? Vamos dar um exemplo. A minha aposentadoria do Brasil é $1.200, salário mínimo. E vai me cortar aqui... R$1.200, desculpa, o salário mínimo. E vai me cortar aqui $500. Não. Aí eu falo, então pra mim não é vantagem receber no Brasil, porque eu vou perder mais dinheiro. Não pode, mas não uma vez que ele já começa a receber o benefício, não pode, ele não pode é um falar direito irrenunciável. Você recebeu, você vai receber até o fim. Você não pode renunciar, por exemplo, abrir mão, não é possível. Nossa, que bom, pelo menos, né? Senão, bom. Eu realmente não sabia essa, tá vendo? Aprendendo sempre com você. Eu sabia que não podia renunciar a aposentadoria no Brasil. É porque aqui eu nunca passei por uma situação dessa para ir tão fundo na legislação, mas também acredito que não posso, uma vez que você já está recebendo não pode. O que vou até esclarecer um pouco melhor. O que é possível, Paulo, é você renunciar desde que você ainda não tenha recebido o primeiro pagamento. A partir do momento que você recebeu o primeiro pagamento, sacou, FGTS, PIS, enfim, é irrenunciável. Não pode.